Aleluia. Glórias a Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite com alegria, com graça, a paz de Cristo mais uma vez conosco. Vamos, sem delongas, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55. Isaías 55, profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, o instrumento de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Isaías, capítulo de número 55. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 6. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua misericórdia, Senhor, mais uma vez possa gerar no nosso ser, no nosso coração, neste lugar, Senhor meu Deus, Pai querido, por meio da tua palavra, Senhor, que ela, Deus amado, gere, Senhor Deus amado, no nosso ser. Pai amado, a transformação necessária, não a que queremos, mas aquela, Deus amado, que é necessária segundo a tua vontade, a tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor Deus amado, sermos mudados, transformados, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus? Glórias a Deus. Amados irmãos, o texto do capítulo de número 55 do profeta Isaías, aqui Deus ministra ao profeta Isaías a falar com toda a nação, a chamar os povos, a chamar os homens, louvado seja o nome do Senhor, para a redenção do seu coração, a redenção do seu caminho. Porque, amados irmãos, os homens dos dias do profeta Isaías, os homens que vieram antes do profeta Isaías, os homens que vieram depois do profeta Isaías, todos estavam, amados irmãos, debaixo da destruição do pecado, da desobediência. E aqui o profeta Isaías, já profetizando acerca de Jesus, já falando, amados irmãos, para que o homem pudesse converter do seu mau caminho, converter dos seus maus pensamentos e então buscar o Senhor. Quando olhamos para o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, João Batista lhe dizia para os homens daqueles dias: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque salvação, amados irmãos, ela tem a ver com a oposição da destruição. Então, salvo é aquele que não vai à destruição. E aquele, amados irmãos, que ele ouve a palavra, aquele que obedece, aquele que guarda a palavra do Senhor, que pratica a palavra do Senhor, que vive sob a orientação da palavra do Senhor, o poder da destruição não vem à vida dele. A destruição não tem poder sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. E aqui Isaías, louvado seja o nome do Senhor, ele está aqui sendo um canal de Deus aqui, convidando todo o povo para buscar o Senhor enquanto pudesse achar, invocá-lo enquanto ele estivesse por perto. Isaías ele vai passar grande parte dos seus escritos
ele vai passar mencionando, louvado seja o nome do Senhor, os juízos de Deus, as consequências de não ouvir o Senhor, mas ele também vai passar mostrando o poderio desse Deus, o bom propósito de Deus para a humanidade, o propósito quando Deus ele envia o seu Filho para remir o homem dos seus pecados, retirar dele o caminho que iria levá-lo à destruição. Então aqui Isaías, no capítulo 55, ele está sendo aqui um canal de Deus para chamar, para convocar o povo a buscar o Senhor. A gente tem visto tanta convocação sobre a terra, tanta convocação. Convoca-se para Rock in Rio, convoca-se para as passeatas, convoca-se para tantos movimentos, mas não vemos, amados irmãos, convocação sobre a terra para o homem voltar à presença do Senhor. Não se ouve na terra uma convocação explícita, como Isaías aqui dizia: volte-se para o Senhor, porque Ele é poderoso para se compadecer e ter misericórdia. Somente o Senhor pode livrar o homem da destruição. Quando no início do capítulo 55, Isaías vai dizer que é para os povos, as nações, aqueles que quisessem vir, mesmo aqueles, quem tivesse sede, vinde as águas, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, ele vinde comprar e comer, sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço. Amados irmãos, o que nós vemos hoje é que ninguém valoriza o sacrifício de Cristo. Veja bem, todas as pessoas da face da terra estão valorizando tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. O que o dinheiro pode comprar? O dinheiro pode comprar uma camisa, o dinheiro pode comprar um celular caro, um colar de ouro, diamantes, o dinheiro pode comprar uma casa, o dinheiro pode comprar, amados irmãos, remédios caríssimos, o dinheiro pode pagar por cirurgias caríssimas, mas, amados irmãos, o dinheiro não pode comprar salvação. E exatamente sobre essa salvação, sobre a necessidade do homem comer, beber, alimentar a sua alma, que o profeta Isaías, amados irmãos, está dizendo: vinde e comprai, sem mesmo ter condições para isso. Aí eu te pergunto, será que você, nesse momento, será que ao olharmos para essa palavra, eu e você, nós temos condições de pagar algum preço para receber o presente de Deus? Porque diz a palavra do Senhor Jesus, ele falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A ausência de vida eterna é destruição eterna. E é exatamente o que o profeta Isaías está convocando. Olha, a multidão dos que perecem, a multidão dos que vão à destruição, e ele está anunciando aqui, chamando para que viesse buscar novamente o Senhor, e então se arrependesse dos seus maus caminhos, seus maus pensamentos, e buscasse aquilo que eles não podem pagar. Não podem pagar. Os homens desses dias, nós estamos vendo aí tantas pessoas se levantando, chamando, brincando com o nome de Deus esses dias. Olha quanta baboseira ouvimos esses dias, quanta brincadeira. E sabemos, amados irmãos, que todas as vezes que os homens que têm influência, presta atenção, todas as vezes que os homens que têm influência, que eles têm alguém que estão debaixo da sua influência, todas as vezes que eles se levantam contra Deus, o poderio de Deus se manifesta. E não é para brincar. E não é, amados irmãos, para as pessoas ficarem achando: olha, fulano de tal mexeu com o nome do Senhor, brincou com o nome do Senhor, então já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Porque quando diz a palavra
que a ira de Deus ela dura um só momento, a gente não entende qual é esse momento que dura a ira de Deus. A ira de Deus pode durar um momento, é chamada às vezes de alguns minutos, de alguns segundos, pode ser de alguns dias, meses, ou pode ser de anos. A ira de Deus, quando ela se opõe ao pecado do homem, aquele que muitas vezes está no caminho errado, ela pode, amados irmãos, trazer graves consequências. Parece que nós continuamos vendo, amados irmãos, o filme se repetir, a desobediência, a incredulidade. E quando você olha de repente ainda, que de repente parece que aquilo que podemos chamar de pedra, né? De repente a pedra vai dizer o Apocalipse, vem aí. Aí vem uma outra pedra, mais pedra ainda, e fala assim, não vai ter não. Repare que às vezes o pregador, irmãos, presta atenção, a palavra do Senhor tem que se cumprir. A mensagem do Evangelho será pregada no tempo, fora do tempo, com escândalo, sem escândalo, ela será anunciada. Ela será ministrada, e creiam ou não creiam, ela será pregada. Tentando enganar ou tentando levar a crença, ela será pregada. Podem queimar, podem surrupiar, mudar, fazer de tudo que quiserem acerca da palavra de Deus. Mas, amados irmãos, diz a palavra que vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela vai permanecer. Aqui o Senhor está convidando aos homens se arrependerem. A palavra está convidando os homens se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pensamentos errados, das suas palavras equivocadas acerca da palavra do Senhor. Quanta gente distorcendo a palavra de Deus esses dias. Quanta gente pregando mentira para poder, amados irmãos, ganhar curtidas na internet, para poder ganhar visualizações, ganhar dinheiro com aquele conteúdo que muitas vezes está levando milhares de pessoas para o caminho errado. Fique com a palavra do Senhor, porque Isaías está dizendo aqui, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar o dia, porque vai chegar a hora, que muitos vão procurar, mas não o encontrarão. Quando olhamos a passagem da parábola das virgens em Mateus capítulo 25, nós sabemos muito bem ali que aquelas que não se prepararam para encontrar, ou seja, elas não buscaram suficientemente. Suficientemente, amados irmãos, é fazer o serviço pela metade. Isso não era suficiente para elas. Diz o texto que elas não se prepararam de maneira que pudessem passar a noite, porque o vento batia nas lâmpadas de todas elas, apagavam a lâmpada de todas elas, o sono veio para todas elas, dormir fez parte da vida de todas elas, mas, amados irmãos, estar preparadas não era o que todas elas tinham feito. O que nós precisamos fazer aqui é buscar o Senhor cada vez mais. O que nós precisamos, porque a gente, irmão, ainda pensa, mas eu estou orando, não estou vendo mudança. Irmão, tu tem que orar e ver mudança na sua vida. Porque às vezes a gente está querendo mudar a pessoa da nossa casa, gente dentro da nossa família, querendo mudar vizinho, querendo mudar uma cidade, querendo mudar o mundo, e a nossa vida não muda. Isaías está dizendo aqui, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto você tem a possibilidade, porque vai chegar o dia que a gente vai ficar impossibilitado de chamar, de clamar, de buscar o Senhor por inúmeras razões. Pode ser que às vezes vamos ficar impedidos, como ficamos impedidos de reunir no templo, como aconteceu de 2020, 2021, com tanta burocracia, com tanto tipo de embaraço. Não se pode ir à casa do irmão, não se pode reunir na praça, fica com aquele número limitado, culto com 10 pessoas, com 14 pessoas, limitado, amados irmãos, e tanta gente perecendo, exatamente porque os limites da terra, eles vieram para se cumprir. E
E tanta gente nesse período desviaram, porque, amados irmãos, não entenderam a necessidade de continuar buscando o Senhor para permanecer firme. Continuar buscando o Senhor, amados irmãos, para permanecer de pé. Porque dias difíceis virão pela frente. No início do ano de 2020, quando estávamos aqui no estudo bíblico da palavra, falando, ensinando, preparando os irmãos, as irmãs, pregando a palavra, falando de situações antes daquele carnaval de 2020, falando de tudo que viria pela frente, e foi revelações em cima de revelações antes de acontecer. E quanta gente não deu crédito, quanta gente não deu ouvidos, quanta gente desprezava os estudos bíblicos, quanta gente desprezou as pregações, quanta gente, amados irmãos, levou para o lado da emoção do coração, na ignorância. Mas Isaías está dizendo: busque, porque apenas quem pode compadecer e ter misericórdia das nossas vidas é Deus. A gente pode ter dinheiro, mas dinheiro, amados irmãos, na hora do aperto não resolve tudo. A gente pode ter influência, mas nem sempre a influência vai resolver tudo. A gente pode ter boas amizades, a gente pode ter até muitos recursos, mas, amados irmãos, se Deus não se compadecer para transformar as nossas vidas, olha o que diz aqui: louvado seja o nome do Senhor, que no versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. O que nós mais encontramos nesses dias são pessoas que estão lotadas, repletas, elas estão transbordando de maus pensamentos, pessoas más. Irmãos, a capacidade da maldade nesses dias, ela tem sido assustadora. As pessoas têm praticado maldade. Tinha que ver as pessoas fazendo mal um para o outro. Às vezes as pessoas faziam escondidas. Hoje as pessoas fazem mal na cara da outra. Elas têm capacidade de fazer mal olhando para a sua cara. Elas têm capacidade de lançar palavras olhando para a sua cara. Elas têm capacidade de colocar pedra de tropeço diante de você. Elas não viram mais nem as costas para poder fazer as escondidas, porque diz a palavra do Senhor pelo salmista que muitas dessas reuniões que acontecem as escondidas, as tramas, as ocultas, o Senhor vai revelar. E Deus revela. Mas aqui o Senhor está chamando para esse ímpio, esse homem maligno que está repleto, cheio de pensamentos, chamando ele para se converter. E o Senhor ainda vai ter misericórdia daquela pessoa. E o Senhor ainda vai se compadecer. Porque, amados irmãos, se depender da gente, a gente vai largar quem está errado, vai largar ele se destruir. Se depender muitas vezes de nós, a gente vai largar acontecer. Porque o que tem de gente que já não quer mais ouvir, o que tem de pessoas que já não quer mais dar crédito. Se estivéssemos aqui, amados irmãos, fazendo um culto, olha, vem para cá que você chega aqui, pega o envelope e você coloca uma oferta, pode ter certeza, segunda-feira está uma porta disso, daquilo outro, é culto da profecia, é culto daquilo outro, é o culto do roda-roda. E, amados irmãos, as pessoas estão igualzinho no texto de João, capítulo 6, estão andando atrás de Jesus, querendo bênção, 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 mas elas continuam não se convertendo. Jesus falou: vocês querem um alimento, vocês querem um milagre, mas vocês não querem mudança de vida. E essa mudança de vida, ela é necessária, porque aqui o profeta Isaías está falando aqui, louvado seja o nome do Senhor, de homens que vão mudar o seu caminho. Mudar, conversão, amados irmãos, é uma mudança de vida. Diz o versículo número 7: e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne agora vir o seu caminho para o Senhor, porque ele é grandioso em perdoar. Pode ser que às vezes o homem da terra nem perdoa os seus feitos. Pode ser que alguém na terra não perdoe aquelas faltas, às vezes as palavras equivocadas, às vezes alguma coisa que não ficou agradável, mas Deus, ele perdoa. E aquele que não perdoa o seu irmão, diz a palavra, que ele não alcança perdão de Deus.
Então, tanto aquele que está caminhando, aquele que já está na igreja, que canta, que ora, que prega, que toca um instrumento, que participa do corpo da ceia do Senhor, que já está participando, ele precisa continuar buscando mudar a sua vida, converter o seu caminho, converter o seu coração, para Deus continuar tendo misericórdia, para Deus continuar tendo compaixão. E os homens desses dias, se Deus não tiver misericórdia, irmãos, vão sofrer terrivelmente. A história, ela tem milhares e milhares de registros daqueles que se levantaram contra Deus. E diz a palavra que de Deus ninguém zomba. Não se zomba. Com Deus não se brinca. E os homens desses dias estão brincando. Vêm na igreja, vão na igreja, participam do culto da bênção, do culto da oração, pega a oração, às vezes Jesus cura, Jesus dá o livramento, Jesus faz isso, faz aquilo outro, e imediatamente eles viram as costas para o Senhor. Aqui Isaías está chamando, converta, cria uma rota de mudança na sua vida. Muda o seu pensamento, muda o seu caminho, muda o seu coração, muda as suas atitudes. Isaías está falando, busque o Senhor, porque Deus ele pode fazer na sua vida. Busque, porque Deus pode ter misericórdia. Porque o dia que, amados irmãos, não formos mais alcançados pela misericórdia do Senhor, vai ser triste para nós, vai ser sofrido. Aquelas 5 virgens loucas ficaram terrivelmente tristes, porque elas não buscaram a Deus o suficiente, elas não tiveram esperança suficiente, elas não se prepararam de maneira suficiente, não colocaram azeite de maneira suficiente, não se precaveram de maneira suficiente, porque, amados irmãos, diz um ditado popular que o seguro morreu de velho. A prevenção, amados irmãos, ela deve estar, amados irmãos, conduzindo a nossa vida. A esperança na vida do Senhor, nos feitos que têm acontecido em todo o mundo nesses dias, devem nos levar ainda mais para perto do Senhor, abraçarmos ainda mais com o Senhor, com sua palavra, porque ela está se cumprindo. Imagine alguém que cada dia em poucos segundos levanta uma palavra contra Deus. Irmãos, que não vai deixar acontecer o que Deus revelou pela sua palavra, e você em poucos segundos atesta, em duas experiências, em pouquíssimos minutos, que você não pode impedir. Você não pode. A pessoa, eu estava fazendo uma análise. É provado que a pessoa não pode nem, você não tem controle nem numa mangueira de gás, você vai ter controle no apocalipse de Deus. Você não tem controle nem do vento que sai da sua boca. Se eu quiser sacudir, derrubar isso aqui, como sacudiu, e todo mundo teve que pular de lado, sair, porque ia cair, ia matar muita gente. Amados irmãos, busquemos ao Senhor, porque só Deus tem controle de tudo na terra. Deus só permitiu o sinal, porque Deus ainda quer salvar. Deus usou os sinais, porque Deus ainda quer libertar homens da terra. Porque a vontade de Satanás é fazer com que haja mais destruições, mais pessoas morram sem salvação, mais pessoas se percam no pecado, em toda forma de destruição na terra. Deus está chamando, Deus tem chamado, e essa cidade, Deus tem chamado dessa cidade de Leopoldina. Não adianta ficar ouvindo e se esconder, não adianta ouvir e fazer de conta que não é contigo. Deus está te chamando para cumprir um propósito na sua vida. Deixe os seus vícios, deixe a sua idolatria, deixe os seus maus pensamentos acerca de um, de outro, acerca de alguém. Deixe os seus pensamentos e busque ao Senhor, que vai ter a misericórdia da sua vida, que vai poder te perdoar,
das suas palavras que você às vezes soltou aos ventos, palavras que desagradaram o Senhor, palavras que feriram a vida de alguém, palavras que geraram maus resultados na vida de outras pessoas. O Senhor ainda terá misericórdia, o Senhor ainda terá compaixão. Então guarda essa palavra. O Senhor tem chamado na terra, como diz o profeta Isaías: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, enquanto você tem liberdade. Você chega em casa, ora. Você vai no banheiro, você ora. Você está na cozinha, você ora. Está na rua, você ora. Está no monte, ora. Está na igreja, ora. Está no trabalho, ora. Na escola, ora. Está viajando, ora. Em todo lugar a gente ora e Deus ouve, Deus responde, porque Ele ainda está perto. Ele ainda está perto. Ele ainda te ouve, ainda te responde. Mas diz a palavra que vai chegar o dia que tudo isso vai se encerrar. As orações já não serão mais ouvidas, respondidas. Diz a palavra que aquele que detém o iníquo, ele também será tirado. Porque o Espírito Santo de João capítulo 16, aquele que convence o homem acerca do juízo, do pecado e da justiça divina, ou seja, aquele que detém o iníquo, aquele que detém a ação do maligno, ele sim será tirado, e os homens sofrerão terrivelmente. Assim como disse o apóstolo Paulo quando disse que o Espírito Santo, ele com gemidos inexprimíveis, ele toma as nossas orações, nossas causas e está diante de nosso Pai, intercedendo, gemendo, levando os nossos pedidos para que o nosso Pai, ele nos responda segundo o pedido feito em nome de Jesus Cristo. Então você busque hoje, então busque agora, porque o único que pode responder é o nosso Deus, o único que pode perdoar, o único que pode ajeitar a nossa vida é Deus, o único que pode mudar a história da nossa vida é Deus. Fique sobre os seus pés, Pai, no nome de Jesus. Oh meu Senhor amado, que sob a tua palavra, este teu filho, essa tua filha, que a minha vida, que a minha casa, que a minha família, parentela, os amigos, os vizinhos de perto, de longe, aqueles que ouvem esta palavra dentro desta cidade, desse país, pelo mundo afora, Senhor, que possam ouvir o chamado do Senhor. O Senhor tem chamado, o Senhor está chamando para se arrepender, o Senhor tem chamado para voltar a buscar o Senhor, o Senhor tem chamado para se arrepender dos seus pecados, da sua ignorância, da sua imundície. Senhor, o Senhor tem chamado para que eles venham ser lavados no sangue do Cordeiro, assim como diz Apocalipse 22:14. Pai querido, para que tenha uma alegria, aleluia, para que tenham direito à árvore da vida, tenham direito na salvação, para que não se percam. Meu Senhor, Pai querido, oramos neste momento, e que por meio desta palavra, teu Espírito Santo possa gerar a bênção, gerar a transformação na vida desse teu servo, dessa tua serva, para a honra, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus.